no futebol da Arábia Saudita, mas é uma grande contratação. Reputo como uma ótima contratação do Botafogo, jogador que esteve na última Copa do Mundo. Dos 4 últimos laterais esquerdos das últimas 2 Copas, 3 estão no Rio de Janeiro. Marcelo, Alexandre e Alex Telles. Só o Felipe Luiz, que não está mais, que virou técnico, né? Sabe qual é a minha curiosidade? O Marcelo não, porque já passou da idade. Entre Alex Telles e Alexandro, qual deles será pedido primeiro por vocês da imprensa na seleção brasileira? Essa é a discussão. Qual deles será pedido primeiro na seleção brasileira por vocês da imprensa? Porque vamos ver novamente de perto esses jogadores, da quarta, todo domingo. E aí, quando começarem a jogar bem, e eu acho que os dois vão jogar muito bem por aqui, certamente vai ter. Probabilidade maior. Olha, mas não é, pô, o Alexandre não joga mais do que o Arana? O Alexandre não joga mais do que o Wendel? Não é possível o Alex Telles não ser convocado com tudo que ele está jogando. Ou vocês têm dúvida que vai acontecer? Não, esse fenômeno já é parte do futebol brasileiro, né? Quando a seleção está numa crise de resultados, eventualmente crise de atuações. E os jogadores que se destacam aqui, naturalmente você tem o clamor por eles e sempre... Eu não gosto quando jogavam lá não serviam, não é isso? Eu não gosto de fixar regra, de dizer quem joga aqui não pode ir para a seleção. Não é essa a questão. É compreender a posição do treinador da seleção brasileira. Ele tem que medir 2 ou 3 jogadores e ele precisa levar em conta que o ambiente competitivo de um é diferente do ambiente competitivo de outro. Sobre a sua pergunta em específico, a tendência natural maior hoje é que o Alex Telles talvez faça uma boa impressão mais rapidamente, porque vem jogando e talvez tenha a condição mais rapidamente de entrar em campo. O Alexandre tem um período maior de inatividade. Né? Isso, talvez precise um pouco mais de tempo para começar a jogar pelo Flamengo. Como é que você imagina, vou dizer aqui, nesse princípio de contratação do Alex Telles e com todo mundo à disposição. Se tivessem os 3 laterais que o Botafogo tem hoje, o Botafogo tem 3 laterais de ótimo nível, né? Se a gente pensar que 4 vai com o Hugo ali, mas acho que o Hugo está atrás nessa relação. Mas se a gente contar entre Marçal, Cuiabano e Alex Telles, vamos dizer que estejam todos em boa forma física, numa condição, não é o ideal agora do Cuiabano, que está machucado. O Marçal, sim, esse já se recuperou. Quem seria o titular para você, Eric, se o Botafogo já tivesse o confronto pela Libertadores com o São Paulo agora? Quem jogaria para você? Eu já antecipo que, para esse momento, acho que está difícil de tirar o Cuiabano do time. Mas um jogador do tamanho do Alex Telles chega para jogar, né, cara? Difícil você trazer um jogador desse e colocá-lo no banco. Pode ser que o primeiro jogo ele fique no banco de reservas. Por causa da lesão, então talvez isso facilite o caminho. Já facilite a entrada dele, como eu acho que vai facilitar a entrada do Alexandre também. O jogo que o Alexandre poderá estrear, o Ayrton Lucas está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então, essas coincidências acabam acontecendo. Mas, especificamente no caso do Botafogo, quando você traz um jogador de seleção brasileira, de Manchester United, de Futebol Clube do Porto, um jogador com o nome que o Alex Telles tem, ele chega para jogar. Pode ser que aí, depois do 3º jogo, a gente fale, o Cuiabano acho que merece voltar. A gente, ou o Arthur Jorge, que eu quero dizer, né? Mas eu acho que esse cara chega para jogar, não tem jeito. E você, Mansur, como é que você imagina o Alex Telles já chegando para vestir a camisa? Ou às vezes vai ter que esperar um pouquinho, porque quem tá também tá bem? Eu acho que assim, se você tivesse uma situação normal do Cuiabano sem estar com problema de lesão, com problema físico, jogando, eventualmente alguns treinadores, até por uma questão de gestão de grupo, esperam acontecer uma oportunidade, um cartão, poupado um problema jogo, de uma questão física, para fazer essa introdução não parecer uma carteirada, entendeu? E até porque ele não tá, tem uma diferença, né? Ele não está vindo para um time suprir uma urgência de um time que não funciona, que está precisando se reforçar. Não, ele entra numa engrenagem que está absolutamente funcionando, né? Então, o melhor time do Brasil no momento em termos de desempenho com alguma consistência. Em tese, não haveria pressa. O que a gente vai precisar saber é, o próximo jogo do Botafogo já tem o Cuiabano? Se não tiver, eventualmente, possivelmente ele entre e aí se cria já uma situação em que ele assuma a posição. Agora, eu acho que ele é um jogador de um nível hoje, até pela carreira dele, por tudo que construiu, um degrau acima do Cuiabano, que vem fazendo um ótimo campeonato. E o Botafogo é líder do campeonato com o Cuiabano jogando muito bem. Muita ajuda do Cuiabano. Olha, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, porque o Espião Estatístico montou um ranking aí, né, com os times que mais gastaram nessa janela de transferências do futebol brasileiro, e que bom para nós,
os times gastaram bastante. A gente vai colocar aí uma ilustração para vocês com o ranking aí dos gastões para o bem, né, dessa janela do futebol brasileiro. Olha só, entre os times da Série A, quem mais gastou em contratações nessa segunda janela foi o Botafogo, né, com 8 reforços. Veja que número expressivo e o nível dos reforços que o Botafogo conseguiu trazer. 8 reforços, gastou mais de 200 milhões de reais, 233 milhões de reais, o quanto o Botafogo gastou com esses 8 jogadores. O Cruzeiro, com 7 contratações, gastou 176 milhões. O Flamengo, com 4 contratações, né, mas contratações caras também, 137 milhões de reais. O Palmeiras, com 3 nomes, fez 102, né, dispensou 102 milhões de reais. O Bahia, 2 jogadores e 68 milhões. O Grêmio, com 6 jogadores, gastou 53 milhões. O Galo também gastou 53 milhões, mas com 5 jogadores. O Inter gastou 51 com 5 jogadores. Fluminense, 48 milhões com 7. E o Corinthians também com 7 jogadores, só que gastou bem menos, né? 36 milhões de reais. Na segunda janela, olha só, a segunda página, o Bragantino trouxe 4 jogadores por 24 milhões. O Vasco trouxe 6 por 20 milhões de reais. O São Paulo também trouxe 6, gastando bem menos, né? 12 milhões de reais. O Fortaleza trouxe 2 jogadores e gastou 8 milhões. Atlético Paranaense, Goianiense, Criciúma, Cuiabá, Juventude e Vitória trouxeram jogadores também, mas não precisaram despender de valores assim para trazer jogadores, tirar de outros clubes, pagar multa rescisória e tudo mais, né? Apenas com salários e luvas. Diniz, nessa lista que você mostrou ali, se a gente puder deixar lá na tela, vale ressaltar que tanto o Botafogo quanto o Flamengo gastaram muito, mas essa grana toda ela não está distribuída por todos esses reforços, curiosamente, né? Porque alguns vieram sem você precisar gastar dinheiro. O caso do Alex Telles e do Alexandre, por exemplo. Sim. Eram jogadores que estavam livres no mercado. Então, o que mostra que alguns desses jogadores contratados custaram muito mesmo. Temos de direito econômico. Casos do Almada e do Alcaraz, por exemplo. O Almada sozinho foram 120 milhões de reais. O Almada exemplo, também. Já é mais dinheiro do que o Palmeiras, por exemplo. Do Palmeiras para baixo, o Alcaraz também. É mais do que todo mundo gastou na janela. Os 2 argentinos custaram muita grana para Botafogo e para Flamengo. Isso mostra uma nova realidade aqui do futebol brasileiro. Você conseguir trazer jogadores jovens ainda por valores absolutamente impensáveis algum tempo atrás. Quando que você imaginou que 2 clubes cariocas chegariam no mercado e trariam jogadores de 20 milhões de dólares assim, e jogadores ainda com potencial de venda? Porque se eles forem muito bem aqui, o Flamengo pode vender o Alcaraz e o Botafogo pode vender o Almada, não necessariamente para os clubes do grupo, pode vender para um outro time europeu. Então, é uma nova realidade, é uma nova ordem que a gente vive aqui no futebol brasileiro. Você pensar no nível de alguns jogadores, pode usar o Alcaraz, o Alexandre, o Alex Telles, o Felipe Anderson, o Almada como exemplos, mesmo os que já estão numa idade um pouco mais avançada da carreira, há um tempo atrás, vou botar 10 anos atrás, esses jogadores buscariam mercados alternativos antes do mercado brasileiro. Claro. Isso é uma demonstração de vigor. Você sabe que do mercado brasileiro. Né, Felipe Anderson recusou uma tentativa da Juventus. Isso. E optou por vir para o Palmeiras. Então, estamos falando, não é de mercado periférico, não. É um clube da Itália. E a gente parou de ouvir, por exemplo, o Brasil perdendo jogadores para o Shakhtar Donetsk, no mundo por exemplo, real. que era um time que vinha aqui no Brasil e passava o rodo. Esse é um dos mercados alternativos, o mercado ucraniano. O Fluminense recusou vender o Arias para o Galatasaray agora. E sempre lembrando que esses números, os números são maiores do que esses. Porque mesmo os jogadores que vêm, especialmente os jogadores que vêm em tese livre, eles são donos em tese da transferência do contrato deles, né? Claro. E você dilui ao longo do salário valores que são grana investida em direitos econômicos. Isso. Então, o gasto é ainda maior sem contar salários que não são baixos. Desculpa, senhor, achei que você tinha terminado. Não, é só um... Qual é a problemática? A problemática. Assim, é até difícil a gente, por vezes, colocar algumas questões que parecem um problema se a gente apresentar uma solução. Mas eu acho que é uma situação difícil para a gente pensar, que o Brasil, em tese, poderia pensar sobre essa questão de janela. O Brasil optou por ter um calendário de futebol que segue o ano, calendário, né? Ao contrário do que na Europa. Desde sempre, né? Não é que optou, né? Desde sempre é o nosso calendário. Opta por continuar assim, né? E, na verdade, haveria alguns efeitos importantes colaterais de mudar para o calendário europeu, né? Desde a questão climática, questão cultural, de se jogar no início do ano, meio carnaval, uma série de questões. Questões climáticas especialmente, e
o calendário da Conmebol. Isso. Porque você sairia de férias e voltaria no mata-mata da Libertadores, que seria um outro grande problema. Então, isso aqui não é uma defesa da inversão do calendário. Só que, como ele está hoje, o que acontece? É importante dar aos clubes brasileiros uma janela de registro que, pelo menos, exceda em 1, 2 dias, como está acontecendo agora, a janela das principais ligas europeias. Porque, como a gente é um país exportador... Tem tempo de repor, né? A gente precisa dar o mínimo de tempo de reposição. Só que qual é o efeito colateral disso? Primeiro, a possibilidade... os clubes estão se passando por processos importantes de transformação com quase 70% do Campeonato Brasileiro jogado. Você tem, primeiro, a possibilidade de perda de jogador importante na 24ª para a 25ª rodada. Isso te dá muito pouca margem de manobra. Segundo, você tem chegadas em regime de urgência, por vezes, para corrigir problemas de jogadores que vão jogar 3 meses de Campeonato Brasileiro. É que, por vezes, a gente olha para o alto da pirâmide... 3 meses de Campeonato Brasileiro e, às vezes, 4 partidas de Libertadores, ou 2 só, mas né? aí é que tá. Isso é quando a gente está olhando para... Quando a gente olha para o alto da pirâmide, a gente ainda vai lidar com uma realidade de clubes com poder econômico que vão pegar esses 3 meses, mas esses jogadores vão permanecer como parte do planejamento. Agora, se você olhar para a metade de baixo, você tem, no desespero, times sendo remontados para tentar permanecer a todo custo. Isso é um outro detalhe, né, Mansur? Esses times de baixo, por exemplo, eles não sabem que orçamento terão para a próxima temporada. Então eles estão fazendo contratos de 3 meses de fato. O Atlético Goianiense, por exemplo, que trouxe 8 jogadores, só um deles tem contrato até o fim de 2025. 2 têm uma opção de renovação. E tem 2 que vão até o meio de 2025, que você não pega, na realidade, de uma competição importante no Brasil. O Criciúma também, que trouxe vários jogadores, também trouxe muitos jogadores que vão ficar só de julho a dezembro, praticamente. Isso é um pouco, assim, isso é o oposto há pouco prêmio no Brasil pelo planejamento. Porque, além de tudo, a gente tem uma peculiaridade. A nossa janela, ela não dura apenas as janelas convencionais que se praticam no ano todo. A gente criou uma janela pós-estaduais para poder inscrever jogador que fique desempregado de clube menor após o fim dos estaduais por causa dessa nossa peculiaridade. E a gente agora tem a possibilidade de inscrição no Campeonato Brasileiro que tem mais 3 semanas. Então a gente tem mais... Para aqueles jogadores que estão desempregados, né? Isso, eles não podem vir de outros o contrato antes do fim, da sem contrato. Que é a notícia que a gente publicou no nosso site agora do Memphis Depay. Isso, do Corinthians. Daqui a pouco traremos detalhes. No final das contas, a gente tem algo próximo de 22 semanas de registro no Brasil. É muita coisa. Então, os times estão em permanente transformação. Às vezes, há pouco prêmio para o planejamento bem feito de início de ano e há muita correção de rota na urgência. É verdade. O lado bom, você gostou de ver o problema. Eu gosto de ver o lado bom. Eu achei que vinha coisa pior. Achei boa. O comentário do Mansur é muito pertinente. Muito pertinente. O lado bom dessa história é que, não muitos anos atrás, a janela do meio do ano vinha e devastava o futebol brasileiro. Sim. Era devastadora. Verdade. A gente perdia jogadores de altíssimo quilate e os clubes eram desmontados, né? A gente tinha um time, por exemplo, ótimo ali no primeiro semestre que se tornava um time ruim no segundo. Isso acontecia muito quando a Libertadores terminava no primeiro semestre. O time que eventualmente ia para o Mundial era diferente. Era devastado. Hoje nós temos um poder financeiro que permite que os clubes consigam segurar por mais tempo. É claro que as estrelas, os jovens, aqueles tem uma mudança no mercado europeu em relação... O olhar do mercado europeu em relação ao nosso mercado. Eles não estão buscando mais jogador de 24, de 25 anos. Mas porque também ficaram caros, A elite europeia hoje busca 18, 17, 18. Que muitas vezes esses meninos, é raro, assim, tem o Estevão, que é um fenômeno, o Hendrick e tal, mas assim, a maioria desses meninos, esses meninos ainda não estão no topo da cadeia do futebol brasileiro, então não desfalcam tanto os times assim, né? Por outro lado, gera uma outra questão, por vezes, que é um excesso de estabilidade. Quando você tem, por exemplo, um grupo pequeno de clubes muito descolado economicamente dos demais, hoje você tem ali Flamengo, Palmeiras, Botafogo, mais destacadamente Atlético, pagando... né? Porque a campanha é ruim, mas o investimento é alto. Pagando os maiores salários do Brasil. Quando esses clubes entendem... Cruzeiro entrou nessa roda. Quando esses clubes entendem que precisam oxigenar elenco, dar uma rodada desses jogadores, o repasse desses jogadores é difícil, muito mais difícil do que antigamente. Porque, de preferência, eles não vão reforçar rival direto. No restante do mercado brasileiro é difícil quem possa pagar esses salários. Na América do Sul tampouco acontece, nem é a ambição
de muitos desses jogadores, e a Europa já não consome jogadores de Aí determinada você vai faixa de aguardar o idade. mercado grego, o mercado turco. A Árabe agora. A Arábia agora. Inclusive, a gente está vendo um êxodo de promessas brasileiras indo para a Arábia, né? Jogadores que foram contratados por clubes europeus, que não conseguiram ter espaço. A gente viu agora Marcos Leonardo, a gente viu o Washington, David dos Santos, né? David Washington, ex do Santos, que estava até para vir para o Flamengo, também está em movimento. E outros jogadores... Wesley saiu do Corinthians agora direto para o Al Nassr, né? Então, são jogadores que não estão conseguindo espaço nos clubes europeus e estão indo também para o... Você viu que deu uma crise na Holanda? Você viu que deu uma crise na Holanda, né? O Ronald de Koeman criticou... Como é o nome daquele centroavante? O Bergwijn. Bergwijn. E ele optou por sair do Ajax e ir para um time da Arábia Saudita. O Koeman ficou uma fera com ele, né? Que é a questão da competitividade, não tem jeito. Tanto que o Bento, ao se transferir do Atlético Paranaense, ligou para o Dorival, consultou o Dorival se isso atrapalharia. Acaba a minha chance aqui, né? Exato. É algo que os jogadores também precisam se preocupar, embora, né, com a chegada de tantos jogadores na Arábia, claro que na maior parte do campeonato, mas acaba aumentando um pouco a competitividade. Né? Não sabemos o quanto e se será suficiente. Deixa eu mostrar para vocês, ainda falando sobre a janela, o nosso ranking aqui de contratações, né, os jogadores mais caros que chegaram ao futebol brasileiro nessa janela de verão, né, na Europa, de inverno aqui no Brasil. Olha só a lista, ó. O mais caro, Thiago Almada, né, camisa 10 da seleção argentina, né, na última edição dos Jogos Olímpicos. Custou campeão do mundo, pô. Estava no grupo do Catar. Isso, é verdade, estava no mundo, né, não jogou a Copa, mas estava no grupo da seleção argentina na Copa do Catar. Alcaraz, no Flamengo, é a segunda contratação mais cara, 110 milhões de reais. Aliás, o primeiro minuto do Alcaraz... Primeiros 10 segundos. Exatamente. Foram, acho que, os mais impressionantes de qualquer contratação na história, né? Ele faz aquele gol... O que é aquilo? Ele faz uma jogada espetacular. É o maior cartão de visitas da história do futebol mundial. Impressionante. Luciano Rodrigues, né, que saiu do Uruguai para chegar ao Bahia com 65 milhões de reais. O Maurício, né, isso já no nosso mercado interno. Essa é uma contratação que eu acho bem impactante, porque as outras... Os jogadores foram captados do lado de fora, né? Aqui foi uma transação interna, né? De Palmeiras e Inter. Maurício, 62, o Matheus Martins, né? Ex-Fluminense, estava na Inglaterra, chega ao Botafogo por 60 milhões de reais. Vitinho, esse é mais um caso, né? Jovem, lateral direito ainda, veio também do futebol inglês por 49 milhões de reais, que estreou. O Giai, esse já veio da Argentina, né? 40 milhões, veio do São Lourenço, veio ao Palmeiras. E aí 3 jogadores do Cruzeiro. Matheus Henrique, que já causa um grande impacto, né? Está jogando muito bem nesse início de carreira jogador, do Cruzeiro, né? muito bom jogador. 36 milhões, o mesmo valor foi custeado aí pelo Cruzeiro para trazer o Wallace, né? Jogador do Grêmio. E o Caio Jorge, ex-Santos, né? Que estava lá na Juventus. Os dois foram formados no Grêmio, né? O Matheus Henrique e o Wallace. Exatamente. Então esses são os 10 jogadores mais caros, mas vejam que são valores... né, bem interessantes aí para qualquer parte do mundo. O Grêmio, em dado momento, teve uma linha de produção de volantes, né? Sim. Teve o Arthur. E de ponta esquerda também, né? Ponta esquerda e volante. Fábrica de ponta esquerda no Grêmio. Everton, Cebolinha. Tem mais. Uma geração. Ferreira. E volantes também, né? Porque o Wallace, Arthur, Matheus Henrique. Muito bons jogadores ali saíram dessa posição. Mas vejam que é uma janela interessante, inclusive em alguns casos... Ela não é veterana. É isso que eu ia falar. Em alguns casos, com muito potencial de revenda. O Almada a gente já sabe que no fim do ano, salve qualquer mudança de rota, o Almada deve ir ao Lyon. Né? O acordo foi esse, ele jogar esse segundo semestre no Botafogo, para ir para o futebol europeu. Agora, o curioso do Almada é que ele estava na MLS, na Liga dos Estados Unidos, né? Ele estava num mercado Atlanta, bem né? secundário, né? Exatamente. Então, são jogadores que ainda têm potencial de revenda. Que ainda está se descobrindo no Botafogo, casos. né? O Almada, né? Ele ainda está começou muito bem, né? E depois ali, acho que deu uma diminuída no ritmo. A primeira impressão, acho que foi muito boa do Almada. E aí agora está... claramente um jogador talentoso. Lógico, muito talentoso. Agora, de todos os reforços até hoje, desde o início do ano, se a gente pegar das duas janelas, né, digamos, de janeiro e agora, eu acho que o jogador que fez mais impacto no time é o Luiz Henrique no Botafogo. Eu ia dizer o Luiz Henrique e já citaria um outro, Thiago Silva. Porque o que ele fez... O Thiago Silva jogou nessa janela, exato, né? O Thiago Silva, a transformação do Fluminense. Mas o Thiago claro que tem trabalho do Mano...
não veio com investimento. Não, Tô sem falando desses investimento. investimentos altos que foram feitos no início do ano e agora. O De La Cruz também é um jogador assim de algum impacto. Mas eu acho que o Luiz Henrique foi o cara que, primeiro já chegou até a seleção brasileira. A mudança foi tão impactante. Aí você vê na tela, pessoal, o Luiz Henrique na seleção 6 meses atrás. Hoje é um potencial titular da seleção, inclusive para o jogo de sexta-feira. A gente não sabe o que o Dorival vai fazer. Mas, para mim, é o cara que mais impactou no futebol brasileiro foi o Luiz Henrique, nas 2 janelas. Entre todas as contratações aí, Mansur, não só as que custaram dinheiro, qual foi a que teve mais impacto até agora, né? Daqueles que não conseguiram jogar um pouco, pelo menos, né? A gente não sabe que alguns desses jogadores que a gente viu na lista sequer estrearam, né? As contratações dessa janela? Não precisa necessariamente dessa janela, mas nessa temporada, né? O jogador que mais causou impacto aí pra você foi esse aqui foi um acerto enorme de tal clube. Sim, Igor Jesus, por exemplo. Igor Jesus. Também. Não era aquele jogador que todo mundo olhava, que o mercado disputava, de repente Falava, ele apareceu. Ele, desde cedo na temporada ele apareceu, vai ser um alvo do Botafogo, vai vir para o meio do ano. Imaginava-se ali que ele pudesse acrescentar, mas a inversão, por exemplo, de status entre ele e Tiquinho, hoje é absolutamente indiscutível no Botafogo. E caiu bem naquela questão que vocês estavam falando aqui sobre o Alexandre, por exemplo, né? Tiquinho se machuca, o Igor Jesus começa a jogar, e aí vai ganhando espaço, Demorou até fazer o primeiro gol, né? Demorou um pouquinho, assim, aí e tal. Desandou a jogar bem, fazer gol, isso é importante e tomou o seu espaço. Mas para mim o impacto também criado pelo Thiago Silva. Thiago, certamente. É um absurdo. Mas era um impacto esperado, né? Ah, sim. O Igor Jesus é aquele... um jogador de elite mundial para jogar o Campeonato Brasileiro. O Igor é aquela coisa da expectativa e resultado. Talvez você não imaginasse que o resultado fosse ser tão positivo assim, né? Por aí. Ainda temos aí a janela brasileira aberta, né? Não para contratação, repito, de jogadores que estão em contrato em outros clubes, mas para aqueles jogadores que estão desempregados, no momento, é possível contratar. O Fluminense, hoje, apresentou um novo reforço, né? O que você achou dos comentários dos comentaristas? Comenta aí. Se ainda não deixou, peço deixe seu like e se inscreva no canal e até o próximo vídeo.